Oi pessoal, novamente nós estamos aqui na Escola Dominical, aula de juvenis, para a gente estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente já falou de Gênesis, já falamos de Êxodo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, ele está lá no Antigo Testamento. Você já deve ter visto em algumas vezes, né, em algumas leituras, não é? Em algumas escolas dominicais, né, nas suas aulas. Só que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre esse livro de Levítico. Então eu quero ler algumas coisas para vocês e aí a gente vai discutindo ao longo da nossa aula. Mas primeiro eu quero orar. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai amado, nós entregamos esse momento diante de Ti. Queremos entregar esta aula, Pai, sobre o livro de Levítico. Venha falar conosco. Venha dar sabedoria a cada um adolescente, a cada juvenil, a como, Senhor, aprender um pouco mais, Senhor, através da Tua palavra, através do estudo desse livro, Senhor. Vem, Senhor, nos ensinar. No nome de Jesus, nós esperamos e confiamos inteiramente em Ti. Amém. Por que ler o livro de Levítico é importante para cada um de nós? Bom, a palavra Levítico deriva de uma das 12 tribos de Israel, que se chamava Levi, a tribo de Levi. E os levitas eram responsáveis por toda aquela atuação do tabernáculo. Eles trabalhavam ali no tabernáculo, na tenda da adoração, né? O tabernáculo ficava no meio do povo. Quando eles estavam no deserto acampados, o tabernáculo, que era uma tenda que era armada, onde ficava a Arca da Aliança, ficava a menorá, ficava a mesa dos 12 pães, né? O altar, a bacia de bronze. Depois a gente vai ter uma aula só sobre tabernáculo, que eu acho que vai ser muito legal. Então, essa tenda ficava no meio do povo de Israel. Quando o povo estava lá no deserto, ficava no meio, uma tenda. A tenda da adoração, a tenda da presença do Senhor. Por isso, Deus ficava no meio. A tenda ficava no meio, que representava a presença de Deus. Então, quem cuidava de toda aquela parte da tenda, do tabernáculo, eram os levitas, que faziam parte da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel que ficavam acampadas no deserto. Então, os levitas eram portadores do sacerdócio menor e tinham a responsabilidade de trabalhar dentro do tabernáculo. E depois, muito depois, quando o povo sai do deserto e vai habitar em Canaã, eles constroem o Templo de Jerusalém. Então, o templo realmente feito de pedras, não precisava mais desmontar, porque a cada vez que o povo se deslocava no deserto, ele montava a tenda, desmontava, montava a tenda, desmontava. E tem até uma passagem que diz que havia uma nuvem, você lembra, deve ter lido esse fato lá no livro de Êxodo, da nuvem e da coluna de fogo. Então, havia uma nuvem sobre o povo que estava ali no deserto, como sinal de Deus, do cuidado de Deus para com aquele povo. Então, a palavra diz que a nuvem se movia e o povo se movia aonde a nuvem ia. Então, se a nuvem ia para a direita, o povo se movia para a direita. Se a nuvem ficava parada por um mês, ali naquele deserto, o povo também ficava parado. Então, o que acontece, né? Deus estava no meio de todo aquele povo, com sinais, com maravilhas. Então, havia também essa responsabilidade, né, do povo estar ali, levantando aquele tabernáculo de adoração. O tabernáculo era um local da presença de Deus e era também um local do sacrifício. Quando o povo tinha pecados, hoje a gente tem Jesus Cristo, não é verdade? Que nos liberta de todo pecado. Mas naquela época, lá antiga, na época de Moisés, né, não tinha ainda, não tinha Jesus presente. Então o povo sacrificava animais para serem livres de todo o seu pecado, de toda a sua iniquidade, de toda a sua transgressão, de todo o erro. Então o povo sacrificava e usava o tabernáculo para isso. Então Levítico, esse livro fala sobre
esse sacerdócio ou esse trabalho que os levitas, que eram da tribo de Levi, pessoas que nasceram naquela tribo, né? Os 12 filhos de Jacó, né? E o Levi era um dos filhos, e esse filho se casou, teve muitos outros filhos, e cada filho desse representava uma tribo do povo de Israel, ok? Bom, o livro de Levítico fala uma coisa muito interessante. O Senhor revelou, Deus revelou um propósito primordial para as instruções que deu no livro de Levítico. Então, o livro de Levítico existem várias leis, né, vários regulamentos, várias normas e várias regras. O que eram as leis? As leis eram importantes para que o povo obedecesse a Deus. Não é assim? Hoje nós temos leis, regulamentos, não é assim? Nosso Brasil está cheio de regras, né? Hoje mesmo, a gente, com toda essa pandemia, a gente vê, não entre sem máscara em determinados lugares, né? Então, são regras que se aplicam a todas as pessoas. Não atravesse fora da faixa de pedestre, né? Não atravesse quando o sinal estiver aberto. Então, são regras. Naquela época também haviam regras para proteção do povo. Então, Levítico é um livro das leis, das regras, dos regulamentos. Então, existe lá também uma instrução do Senhor dizendo: sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Está lá em Levítico 19, né, capítulo 19, versículo 2. Então, ao estudar esse livro de Levítico, você aí, né, juvenil, adolescente, que quer estudar mais a Bíblia, é muito importante a gente estudar a Bíblia, porque elas são as regras, a base para toda a nossa vida. Desde a nossa infância até a nossa adolescência, até a fase adulta, ela vai nos levar a diversos regulamentos, a diversas instruções da palavra do Senhor, mandamentos do Senhor, para que nós possamos viver bem, para que você possa viver bem na sua faculdade, no seu colégio, na academia, na rua, dentro da sua família, com seus amigos, entendeu? Então, o livro de Levítico, ele fala sobre isso. Então, os alunos que vão estudar podem se aprofundar no seu entendimento acerca da expiação do Salvador. O que é expiação, Joyce? Expiação é sacrifício. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, ele foi entregue por Deus a nós. Ele foi entregue numa cruz para que nós pudéssemos, através do seu sangue, sermos livres de todo pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que foi entregue por Deus para que nós, você e eu, pudéssemos ser salvos. Então, expiação quer dizer isso. Expiação é o sacrifício de Deus, o sacrifício que Deus entregou seu único filho por nós. Então, Levítico, ele está cheio de simbolismos assim também. Então, quando você lê, talvez você fique pensando, como é que podia ser assim naquela época? Era uma época muito antiga. Então, diferente de nós somos uma cultura ocidental, né? Estamos do outro lado do mundo. Israel, outros países fazem parte da cultura oriental, né? A gente pode incluir aí Japão e outras nações, fazem parte da cultura oriental. É outro tipo de vida, outro tipo de costume, de cultura. Então, pra gente, às vezes, é uma coisa muito estranha de se ler, de se ouvir, de se estudar. Mas para eles era perfeitamente normal aqueles tipos de regras, de regulamentos e de leis. Bom, e quem escreveu o livro de Levítico? Moisés. Moisés escreveu o livro de Levítico. Em todo o tempo, né, todos os momentos que nós lermos o livro de Levítico, você vai ver perfeitamente ali a instrução de Moisés sobre aquele povo. Mas a gente não pode precisar, a gente não pode saber quando e onde foi escrito. Quais são algumas características marcantes do livro de Levítico? Não sei se você já leu, né? Mas uma das características, como eu falei, são as leis, as regras. E o livro de Levítico foi descrito como um manual.
um manual, não é, como eu falei, de vida, um manual do seu dia a dia, para os levitas daquela época e para o povo também, o povo que estava ali no deserto. No livro inteiro, contudo, as instruções do Senhor aos levitas alternam-se com as que ele deu para toda Israel, por meio de algumas instruções que você pode ler ali. Nós aprendemos a respeito das leis, dos rituais, de como eles faziam sacrifício, das cerimônias, porque haviam cerimônias. Quando nós vamos aos cultos nas igrejas, existe uma cerimônia, né? Primeiro, nós lemos a Bíblia, depois nós oramos, cantamos alguns louvores, tem a palavra. Isso faz parte de uma cerimônia de adoração, de um culto de adoração ao Senhor. Então, naquela época também havia essas regras, como se fariam as cerimônias e as festas. O povo de Israel é um povo muito festeiro, muito festeiro. Então, existem assim diversos tipos de festas em Israel que foi o próprio Deus que determinou que eles fizessem as festas para que eles pudessem se alegrar e saber que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, o livro de Levítico também fala desse tempo de alegria. Não é somente um tempo que você tem que obedecer mandamentos, regras, não. E tem que oferecer sacrifícios, não. Mas é um tempo também, são instruções das festas solenes, a festa da primícia, a festa dos tabernáculos, né? Tantas outras festas que haviam naquela época e que ainda hoje existem. Se você estudar um pouquinho sobre a cultura lá de Israel, do povo judeu, você vai ver que ainda existem essas festas, ainda nos dias de hoje. Então, por meio dessas instruções, a gente aprende os rituais, as cerimônias, as festas. E as leis também incluíam instruções do Senhor. Olha só que interessante. Quanto a que alimentos eram limpos, ou seja, quais os alimentos naquela época que poderiam ser comidos, que poderiam alimentar o povo, e quais alimentos eram imundos, ou seja, alimentos que deviam ser evitados. Nem todos os alimentos poderiam ser ingeridos, poderiam ser comidos pelo povo, né? Poderiam alimentar o povo. Existem alimentos que eram permitidos e outros que não eram. Também isso está escrito lá no livro de Levítico. Então, a principal coisa do livro de Levítico, né, é o sacrifício, como eu falei. Você vai ver também essa palavrinha lá, expiação, que aparece muito mais frequentemente neste livro do que nos outros livros da Bíblia. Então, expiação você vai ver várias vezes. Levítico descreve também em detalhes o sistema de sacrifício de animais que serviam para lembrar a Israel de que o sangue que se fazia expiação ou sacrifício pela alma do povo era o sangue do cordeiro, o sangue que limpava as pessoas de todo pecado. Como hoje nós oramos, não é? Não é assim? Nós pedimos a Deus, Senhor, nos limpa de todo pecado, que o teu sangue seja derramado sobre a minha vida, para me purificar de toda impureza, de toda iniquidade, de todo erro, para que eu seja uma nova criatura, limpa e lavada no teu sangue. Hoje nós fazemos essa oração, mas naquela época lá de Moisés, não se haviam orações desse tipo. Por quê? Porque se precisava de um animal para ser sacrificado. Como não tinha Jesus, né? Como Jesus não havia nascido e não havia morrido na cruz como cordeiro, era necessário um animal para representar Jesus Cristo. Só que o povo naquela época não sabia, né, da existência que viria um Salvador, não. Era uma época muito distante, muito distante, há mais de 2.000, 3.000 anos atrás isso aconteceu. Então, nós podemos entender que era preciso sim ter animais que eram sacrificados para limpar o povo do seu pecado. Eram animais como pombas, como rolinhas, eram animais como cordeiros, ovelhas, eram animais
pequenos, limpos, sem nenhum tipo de sujeira, eram animais que eram perfeitos. Por isso que Jesus Cristo é o perfeito Cordeiro de Deus, né? A Bíblia fala que nenhum dos seus ossos foram quebrados quando ele estava na cruz, porque era uma promessa de que viria um Cordeiro, um homem que nos livraria, o Salvador, nos livraria de todo o erro, de todo o pecado, que morreria numa cruz e que iria nos salvar. Mas esse homem, este Salvador, não teria os seus ossos quebrados. Então, quando a gente lê lá Levítico também fala disso, que nenhum dos animais poderia ter a patinha quebrada, ou a asinha, se fosse uma pomba, ou uma rolinha, não poderia ser quebrado. Então, eu quero fazer um resumo para você. Então, por meio de Moisés, o Senhor Deus dá instruções para ele e para apresentar ao povo acerca de quê? Das ofertas, de vários sacrifícios, inclusive holocaustos, que também significa isso, sacrifício, ou seja, oferta de carne, não é? Desses animais, ofertas de paz, ofertas pelo pecado, pela transgressão. E Arão também, que esteve ali, Arão, seu irmão, né, em todo o trajeto, desde lá de Êxodo, desde a saída do Egito até a chegada lá quase a chegada de Canaã, no deserto, e todo o tempo, Arão esteve com Moisés. Arão esteve do lado de Moisés, sendo instruído também pelo Senhor. Então, Arão e seus filhos são lavados, ungidos e vestidos e consagrados para trabalhar no tabernáculo como sacerdotes. Ou seja, quem era o sacerdote? Aquele que fazia o sacrifício. Então, Arão e Moisés eram da mesma tribo, da tribo de Levi, que vem o nome Levítico do livro que a gente está estudando. Então, ali também no livro de Levítico tem a parte em que Deus envia fogo do céu para consumir um sacrifício que Arão oferece como expiação por si mesmo, como sacrifício por si mesmo e por Israel. Ou seja, o sacerdote, aquela pessoa que era responsável por sacrificar um animal, ele também teria que fazer o sacrifício por ele mesmo, porque ele também era pecador. Ele também era pecador, não somente o povo de Israel, não somente aquelas pessoas que haviam saído do Egito, estavam ali, né, o povo de Israel, não, mas os sacerdotes também que trabalhavam no tabernáculo, que ofereciam sacrifícios a Deus, porque o povo não poderia fazer esse sacrifício. Deus separou uma pessoa chamada sacerdote para entrar no tabernáculo, para oferecer esse sacrifício. Eu não poderia chegar lá, né? Eu quero oferecer um sacrifício aqui, porque a minha família está cheia de erro, cheia de pecado, e eu vim trazendo aqui um cordeiro, vim trazer uma pomba para sacrificar. Não, eu não poderia fazer isso. Eu pegava o meu animal e entregava para o sacerdote, para que ele pudesse fazer o sacrifício para mim e para minha casa, né? Para minha tribo. Então, Deus envia o fogo do céu para consumir, ou seja, para pegar fogo naquele sacrifício que Arão também, como sacerdote, fez por ele mesmo, pela sua casa e por Israel. Então, outra coisa também que a gente aprende é que Deus revela as leis que determinam quais alimentos eram limpos e aqueles que eram imundos. Lembra que eu falei? Ele também dá instruções quanto à purificação das mulheres, quando as mulheres tinham seus filhos, né, teriam que ficar separadas por um tempo. Pessoas que eram doentes. Tinham também regulamentos e mandamentos sobre essas pessoas que ficavam doentes, que teriam que ser separadas daquele acampamento, tinham que ser tiradas do convívio da sua família, ficavam no lugar separado onde os doentes ficavam sendo tratados, ou pessoas que estavam impuras por causa da lepra e outras razões também, outras doenças, outro tipo de situações. Então Arão, que era esse sacerdote, e seus irmãos recebem instruções quanto ao sacrifício pelo derramamento de sangue, ou dia da expiação. O que é o dia da expiação?
Você lembra que eu falei que expiação é um sacrifício? Então, o dia da expiação era um dia no ano que o sacerdote entrava no tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos. Esse era o lugar onde o sumo sacerdote, Arão, poderia entrar para derramar o sangue e oferecer ao Senhor. Então, um dia do ano, ele entrava neste lugar, fazia ali, né, a expiação, ou seja, o derramamento de sangue, para que todas as pessoas pudessem ser salvas por Deus. E também tem outra coisa. Levítico fala que o Senhor ordena que Israel, ou seja, todo o povo, se santificasse. O que é santificar? É se separar, ter um tempo de comunhão com Deus, falar com o Senhor, orar, ter um tempo de leitura bíblica. Naquele tempo não se tinha Bíblia, não é? A Bíblia vem muitos anos e muitos anos depois daquele tempo. Mas Deus instruía Moisés para que as pessoas pudessem ser separadas, para que as pessoas pudessem ter uma comunhão melhor com o Senhor. E ele dá leis que ajudarão o povo a ser limpo para evitar práticas erradas, práticas indignas, porque o povo era pecador. O povo às vezes errava, sabia que estava errado e tinha momentos que realmente eles não sabiam que estavam errados e precisavam de uma orientação maior. Então Deus também ordena e instrui aos sacerdotes para que eles também se santificassem. Lembra que eu falei que o sacerdote também pedia pela sua própria vida? O sacerdote também fazia aquela separação, aquela santificação pela sua própria vida também, para que eles pudessem permanecer realmente sem nenhum pecado, Então, Deus também, eu lembro de ter falado aqui sobre as festas, né? Deus estabelece festas solenes para que o povo pudesse se lembrar dele, As festas, os dias, existem diversos tipos de festas e essas leis, né, para o acampamento de Israel são orientações que todas as pessoas fossem tratadas com quê? Com justiça, com seriedade e que fosse também restituída tudo aquilo que foi perdido. As pessoas tinham brigas, tinham famílias que se desentendiam, então havia algumas leis naquela época para que as famílias pudessem retornar o seu convívio normal, para que as famílias pudessem ser estabelecidas, ter a sua comunhão uns com os outros. Então, Deus também descreve as maneiras pelas quais ele abençoará os israelitas pela obediência. Deus nos abençoa quando nós somos obedientes, não somente a ele, mas aos nossos pais, às pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, o seu professor, né, o seu coordenador de ministério, os seus familiares que são mais velhos do que vocês, principalmente pai e mãe. A Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, para que se prolonguem os dias, né, da sua vida na terra. Você quer viver muito? Então honre a seu pai e a sua mãe. É isso que esse versículo quer dizer. Honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias, para que você viva mais e um tempo melhor de qualidade, para que você não morra cedo. Esse para falar claramente, Deus não quer que você morra tão cedo, né? Nós vamos viver ainda muitas coisas. Você ainda tem que fazer, você ainda tem que, né, constituir a sua família, estudar muito, trabalhar, ter os seus sonhos, né? E Deus quer te abençoar em tudo aquilo que você colocar a mão, mas nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. E o livro de Levítico fala sobre essa obediência aos seus mandamentos. Fala também um pouquinho sobre os dízimos, a consagração da propriedade, né? Quando nós temos uma casa, nós temos que entregar ao Senhor, os nossos bens, nós entregamos e dedicamos ele ao Senhor, ou seja, toda a nossa vida pertence ao Senhor.
Bom, o livro de Levítico é exatamente esse, um livro cheio de mandamentos, cheio de regras, cheio de situações em que nós podemos realmente aprender com aquele povo, o povo de Israel, que estava ali no deserto, recebendo instruções do Senhor a cada dia, através da vida de Moisés, através da vida de Arão. E ali a gente pode entender um pouquinho o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você hoje é uma pessoa, um adolescente, salvo, graças ao Senhor, nós podemos ter assim motivos, e temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor pela nossa vida, pela nossa salvação. Através de Jesus Cristo na cruz, como Cordeiro de Deus, nós somos salvos do nosso erro, do nosso pecado, né? Da nossa culpa, da nossa dor. Somos livres em Deus, livres para adorar o Senhor, livres para viver e ter uma vida em abundância e uma vida com certeza que Deus quer nos proporcionar a cada dia. Que você possa ficar aí com esse estudo, leia o livro de Levítico, anote algumas coisas que você não tenha entendido, anote para depois a gente poder trocar essas informações, poder tirar a dúvida. Estou aqui para te abençoar, para te ensinar cada vez mais sobre esses 5 ricos livros da Bíblia que nós estamos estudando até o finalzinho desse ano, que é o Pentateuco. Eu vou também deixar mais alguns vídeos, né, sobre o livro de Levítico, para que você possa visualmente gravar, porque é muito bom quando a gente começa a ver algumas imagens e fica muito melhor para a gente aprender, que você possa aprender cada vez mais e mais. Deus te abençoe e te guarde hoje para sempre. Deus te abençoe.